Oi, Nono, tudo bem? Como vocês estão? Já estão com saudade? Tô com saudade. Enfim, gente, eu tô gravando esse primeiro vídeo pra falar um pouquinho sobre os nossos trabalhos, porque por conta de algumas perguntas que eu recebi, parece que não ficou muito claro. Então, assim, gente, todos esses trabalhos que eu vou falar hoje, eles foram passados antes de a gente começar a ficar em casa nesse período um pouco complicado, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre eles para que vocês possam entender de um jeito mais fácil. Então, deixa eu pegar minha cola porque eu tô um pouco idosa. Seguinte, gente, então a gente fala primeiro sobre o trabalho de geografia, tá? O trabalho de geografia é uma reportagem sobre algum tema que a gente já estudou. A lista desses temas eu mandei pela Agenda Edu, se não me engano, no dia 20. Dá uma olhadinha lá no campo das atividades. Então, assim, a ideia é você fazer como se fosse uma reportagem. E nessa reportagem você falaria sobre aquilo acontecendo. Só que você não precisa diretamente ser gravado, se gravar, aliás, essa reportagem. Você pode usar bonequinhos, você pode usar música, você pode colocar imagens e colocar a sua voz como narrativa e assim por diante. Este trabalho precisa ser entregue até o dia 31. Lembrando que nada nesse trabalho mudou e a única coisa que mudou foi a data. Se você não sabe fazer a edição, tem um aplicativo bem bacana que é chamado de InShot. Eu já tinha falado sobre ele para vocês. Se vocês quiserem usar outro aplicativo, também não tem problema. Até o dia 31/3, até a meia-noite, eu estarei recebendo esses trabalhos no meu e-mail, que vocês já sabem qual é. Agora a gente falar sobre o trabalho de teatro. O trabalho de teatro, ele é sobre aquela websérie que a gente está produzindo na escola, que é sobre os debates do amor nos tempos contemporâneos. E a gente escolheu uma música para esse trabalho, que é Dilema do Vivendo do Ócio, se não me engano. E o que vocês precisam fazer? No pendrive de vocês tem algumas imagens que vocês gravaram e vocês precisam montar um MV com essas imagens e com a música que a gente escolheu. Não precisa usar a música toda, na realidade vocês precisam usar só 1 minuto e meio. Esse trabalho ele tem um período um pouco mais longo para fazer, eu tô dando mais uma semana para vocês e vocês podem entregar esse trabalho para mim no dia 7/4. A última coisa que eu gostaria de falar para vocês, já que a gente conversa bastante, a gente troca bastante ideias, é sobre essa onda, né, de fake news que a gente está presenciando agora. Nesse momento, que é um momento bastante sério, que é um marco histórico, é interessante que a gente não compartilhe as coisas sem entender a veracidade delas. Então, se você não tem tempo para identificar se o que estão falando não é verdade, principalmente em relação ao coronavírus, por favor, não compartilhe essas informações. Outra coisa também que a gente percebe que é um fenômeno muito grande são algumas brincadeiras que passam de pessoas para pessoas nos grandes meios sociais, falando sobre algumas nacionalidades asiáticas, principalmente os chineses. É importante que a gente tenha humor na nossa vida, mas também é importante que a gente tenha respeito a lidar com outras culturas. É importante que a gente não transforme o nosso humor em um ato xenofóbico, por mais inocente que ele seja. Então, eu vou pedir, né, para que vocês analisem bastante as posturas de vocês nas redes sociais. Eu também tô fazendo isso e falando para que outras pessoas prestem atenção, porque às vezes algumas brincadeiras elas se tornam outras coisas. E como a gente está na era social, na era em que todo mundo precisa estar online, a gente é muito julgado por aquilo que a gente fala. E às vezes a gente pensa uma coisa, mas a gente posta outra. Ou a interpretação das outras pessoas em relação àquilo que a gente está falando, ela pode ser um pouco diferente daquilo que você quis transmitir. Então, seria interessante que a gente tomasse cuidado sobre como a gente fala sobre a cultura de outras pessoas, até porque existem muitas coisas na cultura brasileira que são mal compreendidas lá fora. Então, é interessante que a gente não haja com os outros da mesma forma que a gente não gostaria que agissem com a gente. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, deem amor para quem vocês gostam, mas de longe, tá bom? Beijos.